para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Amém? Irmãos, é muito bom ver como o Espírito Santo ele vem falando até mesmo nos nossos cultos, né? As pregações, as escolas bíblicas, os ensinos, parece que o Espírito Santo tem falado cada vez mais forte acerca da volta de Cristo, acerca dos últimos tempos. E essa carta, ela vem justamente trazer esse pano de fundo. Nós temos falado aí sobre essa perspectiva da volta de Jesus. Nesse segundo capítulo, Paulo traz uma forte menção ao surgimento do anticristo, aos sinais da volta de Cristo, que seria preparado aí com o surgimento do anticristo. E é interessante como Paulo, no capítulo 2, ele vem trazer um paralelo entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. E nós falamos um pouco sobre isso nos últimos sermões. E nós temos aqui algo, então, que Paulo deixa claro nesse capítulo 2, que é que os seguidores do anticristo, eles têm um perfil, um padrão. Os seguidores do anticristo são aqueles que se deixam levar pela operação do engano, dão crédito à mentira, são aquelas pessoas que se deleitam com a iniquidade, são aquelas pessoas que amam a injustiça. Perceba que são sinais claros dos nossos dias. E aí Paulo vai dizer que para essas pessoas há um resultado, que é a condenação. Mas, em contrapartida, Paulo fala então, nos últimos versos, nós ouvimos aí Paulo falando então sobre os seguidores de Cristo, que são aqueles que amam a verdade, que creem nessa verdade, que é Jesus Cristo, que são santificados pelo Espírito. Irmãos, é um processo a qual o servo de Deus se permite ser transformado pelo Espírito Santo em santidade, dia após dia. E esses seguidores de Cristo são os que permanecem firmes, servindo ao Senhor. E como consequência, esses servos de Cristo receberão a salvação como recompensa, um galardão do Senhor. E aí nós vemos claro que Paulo, então, ele está preocupado com esses irmãos para que eles não perdessem de foco a salvação, porque a salvação, irmãos, requer um processo de santificação. Não tem como nós estarmos aqui na igreja apenas simplesmente ouvindo as palavras, achando bonitinho, né? Achando tão lindas as mensagens, mas essas mensagens não tocarem naqueles pontos que precisam ser transformados. Ou melhor dizendo, nós não deixarmos com que essa palavra que é ministrada aqui dia após dia transforme o nosso caráter. Irmãos, Paulo está aqui interessado que esses irmãos realmente experimentem algo profundo da parte de Deus, porque a proposta de Deus para a nossa vida, irmãos, não é algo pequeno. E é isso que Paulo está tentando dizer para esses irmãos, porque a santificação é necessária para a salvação. Irmãos, sem santidade ninguém verá a Deus. Nós não podemos deixar essa palavra, né, esse texto da palavra de Deus se perder em meio a tantas mensagens que nós encontramos hoje pela internet. Tantos pregadores que no fim não estão preocupados em pregar a sã escritura. Muito pelo contrário, estão preocupados em deixar os nossos ouvidos, como se diz, agradados, né? Mas Paulo não está preocupado com isso. Então a salvação, ela é um prêmio que está reservado para aqueles que permanecerem crendo na verdade. E aí nós precisamos, irmãos, sempre lembrar, a gente não pode deixar esse texto fugir dos nossos corações. Paulo vai dizer em Gálatas que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Isso também ele colherá. Então nós precisamos entender que os dias que nós estamos vivendo aqui são dias em que nós estamos plantando algo. Espero em Deus que nós possamos viver os nossos dias de maneira a tal que nós possamos chegar lá no fim e falar: valeu a pena servir ao Senhor com intensidade.
e não descobramos que nós fomos reprovados no meio do caminho. Amém? E é essa a proposta que Paulo então quer trazer para esses irmãos. No verso 14 agora, Paulo vai continuar falando de uma forma a consolar esses irmãos. E por que consolar? A gente precisa lembrar que esses irmãos estavam ali numa perspectiva, de certa forma, aguardando uma resposta de Paulo, porque muitas mensagens foram disseminadas no meio daquele povo. Mensagens do tipo que Jesus Cristo já havia voltado. Isso suscitou dúvidas, justamente porque eles estavam sendo perseguidos. E nesse contexto de perseguição, é comum uma pessoa pensar: poxa, será que realmente Jesus não voltou? E essas lutas que nós estamos vivendo realmente não são consequência? Mas Paulo vai escrever para esclarecer esses irmãos e para consolar e confortar esses irmãos, para dizer: olha, Jesus Cristo ainda não voltou. Há uma série de coisas a acontecerem, mas vocês precisam permanecer firmes. E aí, agora no verso 14, Paulo vai falar: olha, o Senhor vos chamou. Irmãos, é algo maravilhoso quando nós lembramos que o Senhor Jesus também nos chamou. Você aqui consegue recordar o dia que o Espírito Santo tocou no seu coração através da palavra e você veio à conversão? Você se rendeu a Cristo Jesus reconhecendo quem você era, miserável, pobre, cego e nu? Irmãos, é maravilhoso quando nós somos realmente transformados pelo Espírito Santo e percebemos que nós precisamos de Jesus. Reconhecemos o chamado de Jesus em nossas vidas. E Paulo está trazendo essa referência para aqueles irmãos como uma forma de consolá-los. E aí no verso 13 nós vimos Paulo falar de um projeto maravilhoso, que o texto diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vocês, por vos ter Deus elegido. E aí Paulo aqui fala da eleição, desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. E aí nós precisamos sempre lembrar, rapidamente aqui para a gente não perder o foco, que a eleição de Deus, ela é algo maravilhoso, mas essa eleição ela é com base na presciência de Deus, no pré-conhecimento de Deus, porque Deus conhece todas as coisas, e Deus sabe quem de nós aqui realmente vai conseguir guardar a palavra, reter essa palavra e permanecer firme até o fim. É por isso, irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado com as mensagens que estão aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque estão enganando os ouvintes para dizer que não, tudo bem, você pode continuar pecando. Quando, na verdade, os textos da palavra do Senhor nos trazem uma série de advertências. E essa é uma das advertências, porque quando Deus fala que nós somos eleitos, é com base na presciência, então somente Deus é que sabe se nós vamos chegar lá. Mas é algo maravilhoso, porque o texto aqui, de verso 13, Paulo vai dizer que a necessidade da santificação do Espírito e a fé na verdade. E quando Paulo continua dizendo aqui então do chamado, que Paulo entra no verso 14, ele tem esse propósito de tentar encorajar esses irmãos para que eles não perdessem o foco. No verso 13, Paulo está falando de coisas maravilhosas: santificação, crer na verdade, sabe, a proposta de Jesus que nos leva aí a uma vida de salvação, a salvação que é algo que é reservado para o seu povo. E Paulo então fala: olha, lembra do chamado, vocês foram chamados por Deus. E aí, como se deu esse chamado? Paulo vai dizer: através do nosso Evangelho. Esse chamado, então, irmãos, se deu através do Evangelho, das boas novas de Cristo Jesus. E nós precisamos lembrar que Paulo fala no plural, porque ali ele contou com o apoio de Silas e Timóteo para levar a palavra do Senhor e fundar aquela igreja. Eles foram instrumentos do Senhor para pregar àquele povo as verdades do Evangelho. E, irmãos, o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus para transformar o homem. E aí o Evangelho de Cristo, então, foi essa porta, esse convite
que foi levado a esses irmãos. E esse convite, de forma tão maravilhosa e graciosa, é a porta, é o meio pelo qual Deus nos proporcionou chegar até Ele. Irmãos, nós precisamos lembrar que nós éramos inimigos de Deus. Quando nós paramos para pensar que nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus e que nós precisamos desse Deus, do perdão desse Deus, irmãos, nós reconhecemos que nós não somos nada. E é nesse momento que nós percebemos que só Jesus é o caminho. E quando nós começamos a mergulhar nessas verdades do Evangelho, de que se nós não nos achegarmos a Deus, nós seremos condenados. Se nós não reconhecemos que nós precisamos de Deus, irmãos, nós seremos julgados pelo nosso pecado. E o Evangelho é esse convite maravilhoso, é essa graça maravilhosa, que diz para nós, olha, é tempo de transformação. Se arrependa, converta seu coração, decida viver para Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, que Paulo e Silas e Timóteo foram instrumentos de Deus ali para levar essa palavra a esses irmãos. E por que Paulo então está usando isso para confortar esses irmãos? Para que eles pudessem entender que esse chamado não pode ser esquecido. Esse chamado por parte do Evangelho, por parte da pregação do Evangelho, trouxe uma transformação na vida daqueles irmãos. E essa transformação tem um propósito. E Paulo vai continuar no restante, na parte B do verso, dizendo: para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o propósito do Evangelho é conduzir cada um de nós a termos parte, a alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Confesso para vocês que eu passei um bom tempo estudando esse texto, indo para um lado, indo para o outro, para compreender a profundidade que é a glória de Cristo Jesus. Irmãos, vocês já pararam para pensar na riqueza da proposta de Deus para as nossas vidas? Se a gente parar para analisar a proposta que é tão maravilhosa de nos tornar coparticipantes, herdeiros de Deus, sabe? Co-herdeiros com Cristo, participantes de uma glória maravilhosa. Afinal de contas, irmãos, nós somos corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, nós seremos participaremos da glória, da majestade do Senhor, estaremos reinando com o Senhor em majestade. Seremos galardoados, mas nós precisamos lembrar que nós não podemos esquecer desse propósito do Evangelho. Nós precisamos, irmãos, nos apegar a esse texto. Precisamos lembrar que Paulo está falando nesse contexto de luta. E é interessante como Paulo, lá em Romanos 8, verso 17 e 18, que foi lido agora no início do culto, Paulo vai dizer: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, que maravilha! Mas nós precisamos tentar entender quem é que está falando e por que está falando isso. A gente precisa lembrar, irmãos, que Paulo está podendo confortar esses irmãos acerca dessa proposta maravilhosa do reino de Deus, porque Paulo era alguém que conhecia e sabia passar por dificuldades, assim como aqueles irmãos estavam passando por dificuldades. Então, conhecendo as lutas, conhecendo as dificuldades daqueles irmãos, Paulo vai escrever para eles, para dizer: olha, vocês foram chamados pelo Evangelho para alcançar a glória de Cristo Jesus. E esse texto de Romanos, na verdade, ele expressa essa ideia que esse versículo de 2 Tessalonicenses traz para esses irmãos, porque eles estavam debilitados por conta das perseguições. Estavam exaustos, provavelmente, pelas lutas. Mas Paulo vai dizer para eles: olha, eu sei muito bem o que vocês estão passando. Por isso, não percam o foco, porque há uma proposta para alcançar a glória de Cristo Jesus.
E aí, irmãos, é interessante a gente lembrar que Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24 a 27, nós vamos perceber por que Paulo tem autoridade para poder consolar esses irmãos na tribulação. Paulo vai dizer: recebi dos judeus 45 açoites menos um, 5 quarentenas de açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. E eu pergunto para você, Paulo tem ou não tem capacidade para poder dizer para esses irmãos: olha, eu sei muito bem o que vocês estão passando. Paulo era sofredor pelo Evangelho, mas ainda assim ele se propõe a escrever para esses irmãos para dizer: olha, não percam o foco, porque o Evangelho é para que vocês possam alcançar a glória de Cristo Jesus. Consolo. Irmãos, nós precisamos entender que essa glória que nos aguarda só alcançaremos se nós resistirmos firmes. Se nós nos deixarmos ficar pelo caminho por conta das propostas desse mundo, nós vamos perder essa glória maravilhosa, essa presença do Senhor Jesus. Eu fico pensando aqui o quão foi maravilhoso para Moisés ver de relance a glória de Deus. Quão maravilhoso deve ter sido para Pedro participar daquele momento da transfiguração de Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos entender que nós estaremos com Cristo na eternidade. Há uma morada do Senhor preparada para mim e para você, e isso nós não podemos perder de vista. Sabe quantas pessoas estão vivendo essa vida como se essa vida fosse a única coisa que interessasse? Quantas pessoas estão dia após dia indo para a igreja atrás de prosperidade, atrás de bênçãos para essa vida, se esquecendo, irmãos, que nós não estamos aqui para viver o melhor dessa vida. Nós estamos aqui de passagem, nos preparando para aquele glorioso dia em que o Senhor Jesus virá nos buscar. Irmãos, eu anseio por esse dia. Você anseia por esse dia? Nesse dia nós estaremos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Veremos a glória de Jesus, Jesus virá em glória. E Ele virá nos buscar. Então nós precisamos entender que Jesus, Ele fala também expressa o desejo que Ele tem de que nós sejamos participantes dessa natureza, dessa transformação, que nós sejamos aperfeiçoados, porque essa é a proposta de Jesus também para nós. João capítulo 17, verso 22 em diante, Jesus vai fazer uma intercessão ali por nós, pelo seu povo, pelos seus discípulos, e no meio do texto ele vai dizer: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, ou seja, a palavra, o evangelho, a mensagem do reino de Deus, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Olha a proposta de Jesus aqui para nós, irmãos. Ser aperfeiçoado significa nós alcançarmos a mesma identidade, sabe? A mesma essência, o caráter moral, os atributos, sabe? As qualidades morais de Deus para as nossas vidas. Nos aperfeiçoarmos, irmãos, de maneira que nós possamos demonstrar Cristo Jesus aqui na terra. Essa é a proposta, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Nós veremos a glória de Jesus Cristo. Irmãos, você faz noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Ver a glória de Jesus, ver a majestade do nosso Rei. Às vezes a gente se encanta com coisas glamurosas dessa vida, né? Agora pense a glória do Deus Todo-Poderoso.
A glória com que Jesus virá nos buscar é algo que a nossa mente é tão pequena para tentar imaginar isso, mas que nós precisamos ansiar com grande desejo essa volta de Jesus. E aí o texto continua dizendo, e aí nós precisamos entender que essa glória quer dizer aí a nossa participação na herança de Cristo, onde nós seremos também co-herdeiros, participantes aí de um projeto maravilhoso de Deus para as nossas vidas. E aí o texto do verso 15 vai continuar dizendo: então, irmãos, estai firmes. Paulo apresenta toda essa proposta maravilhosa de que através do Evangelho eles vão alcançar a glória de Cristo, mas ele traz um alerta: olha, permaneça firme. Outras traduções vai dizer estai firmes ou permanecei firmes. E aí o texto aqui no grego é um imperativo que traz o sentido de firmar-se, ou estabelecer-se, ou confirmar, permanecer firme. Essa é a mesma palavra que Paulo vai usar lá em Efésios. Interessante a gente perceber isso, que lá em Efésios Paulo vai usar a mesma palavra, mas num contexto ali de resistência, onde o soldado cristão precisa se preparar para resistir. Sabe, se preparar de toda a armadura, se resguardar de todas as formas para resistir às ciladas, às investiduras do inimigo. E o texto de Efésios, capítulo 6, verso 11 em diante vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes. Ou seja, se manter preparado, firmes, contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne ou contra sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Perceba que Paulo vai continuando demonstrar, olha, resista, persista, para resistir o dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Paulo está querendo dizer para esses irmãos que eles precisam permanecer firmes na fé. Sabe ainda, irmãos, que as lutas venham, nós precisamos entender que nós precisamos permanecer firmes. Eu achei interessante uma ilustração. Quantos aqui conhecem o carvalho? Uma pesquisa feita sobre essa planta, sobre essa árvore, diz que ela é uma das árvores mais resistentes. É tanto que alguns cientistas, para se basear em algumas questões da região, eles analisam a estrutura do carvalho. Conforme a raiz dela, a estrutura com que ela vai tomando, para saber o que aconteceu naquela região. E o interessante, irmãos, é que essa planta, essa árvore, quanto mais ela passa por atritos, por ambientes difíceis, por climas hostis, mais ela se firma, mais ela vai colocando as suas raízes para dentro da terra e ela vai se emborcando toda, mas ela permanece firme. As outras árvores ao redor todas morrem, mas ela permanece firme. Eu achei interessante isso, porque a proposta de Deus para nossas vidas é que nós não pereçamos pelo caminho, antes que nós resistamos às dificuldades. Irmãos, quantas palavras o Senhor nos dá dia após dia com o intuito de nos fortalecer. Para pensar quantas vezes nós passamos por lutas. E cada luta que o Senhor nos dá é uma oportunidade também que Ele coloca diante de nós para que nós possamos crescer de fé em fé. É por isso que nós não podemos esquecer esse aspecto pedagógico da luta em nossas vidas. E precisamos permanecer firmes. E Paulo está dizendo isso para que aqueles irmãos não pudessem se entregar diante das resistências. Então fica claro que Paulo então está lembrando esses irmãos que para alcançar essa maravilhosa glória, a proposta de Deus, há a necessidade de nós termos um posicionamento.
permanecer firmes. Irmãos, quantas pessoas não estão aí afora pregando besteiras, tentando desviar as nossas vidas do foco? Quantas vezes o diabo não usa pessoas ao nosso derredor para nos tirar do foco que é Cristo Jesus? Portanto, nós precisamos ficar firmes, permanecer firmes. E o texto vai continuar dizendo: e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. E aí aqui Paulo está falando de reter, tomar posse, segurar. Irmãos, aquilo que você tem ouvido, você tem guardado. As tantas palavras, os tantos ensinamentos, as escolas bíblicas, os textos que nós estudamos, se apegue a eles, porque são verdades do Senhor para nos fazer vencer em meio às dificuldades. Nós precisamos nos apegar, e Paulo está dizendo isso àqueles irmãos para que eles não pudessem ser enganados pelas falsas doutrinas daquele tempo. Só lembrando que Paulo está escrevendo para esses irmãos porque havia circulado ali rumores de que a volta de Jesus já tinha acontecido, e provavelmente até uma pseudo-carta de Paulo já havia sido enviada para aquela igreja, se passando por Paulo para tentar enganar aqueles irmãos. E a gente precisa lembrar, irmãos, que falsas doutrinas sempre existiram. E nós, como cristãos, nós precisamos tomar cuidado na fonte onde a gente está ouvindo qualquer tipo de coisa. Porque tem doutrina errada sendo ensinada para tudo quanto é lado. E o Senhor vai requerer de nós aquilo que nós estamos aprendendo. E Paulo está dizendo para ele: olha, retém aquelas tradições que vos foram ensinadas. E que tradições é essa que Paulo está dizendo? Porque quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê Jesus debatendo contra os fariseus por conta das tradições. A tradição que Paulo está dizendo aqui, irmãos, não está relacionada com a tradição dos fariseus. A tradição dos fariseus eram doutrinas humanas, que tinha por propósito justamente desviar o povo daquilo que era a essência dos 10 mandamentos, daquilo que era a essência da palavra de Deus, da vontade de Deus. E Paulo então está falando aqui fazendo menção das tradições que ele havia ensinado, e até mesmo do que Jesus havia ensinado para os discípulos, e os discípulos então passaram de forma oral para os outros discípulos que foram aceitando o Evangelho. Essas tradições, segundo a vontade de Jesus Cristo, segundo o Evangelho de Jesus, é que Paulo está falando: olha, retenha essas verdades, retenha essas palavras, guarde no seu coração, se apegue a elas, toma posse, irmãos. É isso que Paulo está querendo dizer, se apegue. Por quê? Porque é isso, esse Evangelho, essa verdade que vai nos fortalecer nos dias maus. É essa verdade que vai nos garantir que nós vamos alcançar a vitória no glorioso dia em que o Senhor Jesus virá nos buscar. Irmãos, nós não podemos deixar o nosso coração ser insensíveis por conta daquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias. O que me preocupa é que hoje nós temos uma responsabilidade. E nós precisamos aprender a sã escritura com dedicação, porque nós, na nossa geração, precisamos passar esse evangelho para os próximos. Irmãos, que responsabilidade é? Que responsabilidade é que nós temos de aprender a verdade e transmitir essa verdade para a próxima geração? Por isso nós precisamos nos apegar ao Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Nós não podemos deixar ser seduzidos por aquilo que nós achamos afável aos nossos ouvidos. Muito pelo contrário, nós precisamos estudar a palavra de Deus com dedicação. Às vezes nós ficamos preocupados porque a nossa igreja aqui é uma igreja que tem muito estudo bíblico. Ainda assim, irmãos, nós vemos que nem todos aproveitam. Nós queríamos que todos da igreja aproveitassem, né, pastor? Irmãos, quinta-feira aqui nós temos um estudo maravilhoso. Alguns, graças a Deus,
se deleitam dessas bênçãos. Mas a nossa igreja tem escola bíblica. Mas e as outras igrejas? Para pensar. Será que os nossos irmãos estão conseguindo conservar essa pureza do Evangelho? E nos preocupa bastante quando a gente vai lá para a internet, pega uma pregação bíblica que foi pregada de forma expositiva, e você olha lá, tem 100, 200 visualizações. Uma mensagem coerente com o texto bíblico, com a verdade. E aí, de repente, você olha para uma mensagem de um pregador modinha, que tem lá não sei quantas mil visualizações. Está todo mundo lá embaixo, glória a Deus, aleluia. Frases fora de contexto, meias verdades. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos nos apegar àquilo que foi ensinado. E Paulo está falando isso porque aqueles irmãos precisavam reter essa verdade que foi ensinada por palavra e também através da carta que Paulo já havia escrito, a primeira carta, e essa segunda carta agora que ele estava escrevendo. E Paulo está dizendo isso porque eles precisavam reter essa verdade. E o que nós precisamos trazer para as nossas vidas como aplicação, como entendimento para as nossas vidas dessa palavra, é que essa mesma proposta feita para essa igreja, de ouvir o Evangelho, de guardar esse Evangelho, de reter esse Evangelho, porque há uma proposta para as nossas vidas maravilhosa, mas isso requer que nós estejamos firmes. Essa promessa requer de nós um compromisso. Permanecer firmes. Nós não podemos, irmãos, deixar com que os desejos e os prazeres desse mundo nos seduzam e nos anestesiem. Dinheiro não compra salvação. Emprego não compra salvação. Irmãos, amizades nessa vida, simplesmente por ter amizades, não vai nos levar à salvação. E infelizmente, as pessoas aí estão mais preocupadas em buscar isso. E o alerta que fica para nós aqui, irmãos, é que nós não podemos ser seduzidos. Permaneça firme no Evangelho. Não se desvie. Sabe, não deixe com que as coisas desse mundo te distanciem da proposta de Cristo Jesus, que é alcançarmos e sermos co-herdeiro com Cristo Jesus. Paulo então está encorajando esses irmãos a permanecerem firmes. O Evangelho de Cristo Jesus, que Ele nos prometeu, nos fez promessas maravilhosas, mas para isso nós precisamos nos apegar aos ensinos. Se apegue à palavra de Deus e decida crer no Evangelho. Amém? Eu quero orar com você e que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, irmãos. Porque os nossos dias requer atenção, requer que nós sejamos diligentes. Nós não podemos baixar a guarda. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, nessa noite nós estamos aqui, ó Deus, e pedimos que o Teu Espírito Santo continue, Senhor Deus, a trabalhar no nosso coração, a trabalhar no coração, na vida da Tua igreja. Senhor Deus, mesmo diante desse cenário de economia incerta, de pandemia, que a Tua igreja compreenda que só em Cristo Jesus nós vamos viver uma proposta maravilhosa.
Só Cristo Jesus é o caminho, só Cristo Jesus é a verdade e a vida. E essa vida que nós temos hoje, Pai, aqui, esse pequeno trecho, esse pequeno tempo de vida, é a oportunidade que o Senhor nos dá de nós crermos no Evangelho, nos apegarmos a essa palavra, Senhor Deus, para que nós possamos um dia estar com Cristo Jesus, herdeiros, Pai, dessa maravilhosa proposta que é estarmos juntos contigo, Senhor Deus, participando da tua presença, estando ao teu lado, Senhor Deus, e declarando a tua santidade, declarando que tu és Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, desperta a tua igreja, não nos deixe, Senhor Deus, cair nas tentações dessa vida, mas prepara os nossos corações para que nós possamos estar juntos contigo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tenho Cristo em minha vida, eu tenho